Eu queria fazer um panorama com vocês, rapidamente, do que nós acreditamos sobre dízimos e ofertas. Nós temos muitos visitantes, temos recebido muita gente, e a gente queria, inclusive, vou deixar registrado e tentar colocar isso lá no nosso canal, para que isso fique registrado, o que a gente acredita sobre dízimos e ofertas. Quando você vai para a internet, você vê basicamente 3 grupos. Você vê basicamente 3 visões. Se você colocar lá, dízimo é para hoje, você vai encontrar um mundo de coisas e vai encontrar basicamente 3 visões. A primeira delas, geralmente, é de um grupo que a gente recebe muito, um grupo de pessoas machucadas com a igreja, com a instituição, e que acreditam que o dízimo foi abolido, que a lei foi abolida, não tem mais nada disso, a gente vive na graça e a gente é livre para fazer o que quiser da nossa vida. Então, esse é o primeiro grupo. E geralmente esse grupo, quando você vai conversar com as pessoas desse grupo, geralmente são desigrejados, pessoas que já não acreditam na igreja, como um movimento saudável, como um movimento de pessoas que se unem para adorar Jesus. E geralmente, em muitos casos, esse primeiro grupo usa desse discurso para não fazer nada, para não ajudar, para não contribuir em nada, ou com muito pouco. Então essa é uma das realidades que a gente encontra. O segundo grupo que a gente encontra está no outro extremo. São de pessoas que geralmente são cristãos, que congregam, geralmente em grandes denominações, e que muitas vezes, principalmente por parte da liderança, usam esse discurso para oprimir os seus membros. Usam esse discurso para falar que se você não der, vai vir um devorador, vai vir a doença. Geralmente, o dízimo é uma moeda de troca, infelizmente. Então, se você não der o seu dízimo, você vai adoecer, seu carro vai estragar, enfim, vai vir o devorador. Então, esse é um outro grupo. E muitas vezes, um machuca o outro, O grupo que está desigrejado ouve um negócio desse, olha para a Bíblia e fala, não é assim. E aí começa a ficar revoltado com a igreja. E esse grupo olha para os desigrejados que não fazem nada, que estão falando que o dízimo já foi abolido, e olha para a Bíblia e fala assim, mas não é isso também não, e reforça o seu ponto. E o que nós acreditamos? Nós acreditamos numa outra possibilidade. Então, quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente se dispôs a estudar isso há uns 7 anos atrás, quando a gente estava começando na igreja, nós vamos fazer 10 anos agora. Na verdade, a gente começou a estudar isso lá em 2012, quando a gente estava lá na casa do Júlio ainda, antes de começar a Igreja Pão da Vida. O que nós entendemos, irmãos? Quando você vai olhar na Bíblia, onde começa o dízimo na Escritura? Começa antes da lei. Começa lá em Gênesis 14. O primeiro a dizimar na Escritura é Abraão. Ele dizima na vida de Melquisedeque, rei de Salém. Então o dízimo surge antes da lei. Ok? A lei é com Moisés, não é isso? Êxodo, a partir de Êxodo. Gênesis ainda não tinha Moisés, não tinha lei. Então o dízimo surge ali, em Gênesis 14. O dízimo surge antes da lei. E aí, quando a gente foi olhar, o Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, e os sumérios, que são esse povo que viviam lá, tinham esse costume de separar 10% da sua colheita para o outro. Então, Abraão herdou esse costume. Deus é o Deus de todos os povos, existe o que a gente chama na teologia de graça comum. Tudo de verdade, de bom, de justo, de belo, que existe em qualquer cultura, vem de Deus. Então, se você achar algo bom em alguma cultura que não seja cristã, isso vem de Deus. Porque todos os povos têm a divindade, têm o desejo pelo eterno, sabem que Deus se revela na natureza. Então, não existe um povo na face da terra que não tenha algum conhecimento do Deus verdadeiro. A questão é que o pecado distorce as coisas. O pecado distorce as culturas, põe para um extremo um ponto, diminui o outro, mas existe um resquício de Deus. Esse é um termo popular. Existe um resquício de Deus em todas as culturas. Então Abraão herdou esse costume de separar 10%. Começou a fazer isso. E o próximo que faz isso é Jacó, seu neto. Não temos relatos de Isaac fazendo isso. A vida de Isaac foi muito curta, O relato da vida de Isaac, na verdade. E Jacó também dizima. Isso está lá na Escritura. Então, o dízimo surge antes da lei. Aí vem Moisés. O povo vai lá para o Egito, está cativo, e aí Deus quer formar um povo para si, uma teocracia, uma democracia com Deus no centro, por isso é teocracia,
E aí, quando Deus forma esse povo, uma das 12 tribos de Israel, que são os levitas, não poderiam trabalhar na terra. O serviço deles seria especificamente, igual muitos de nós fazemos hoje, né? Montar os instrumentos, desmontar os instrumentos, montar e desmontar. Eles levavam a tenda, eles armavam os instrumentos, eles trabalhavam no templo. Então, tinham 12. Uma não poderia trabalhar. Como é que eles iriam se sustentar? As outras 11 tribos iriam sustentá-los. Eles iriam separar 10%, né? O dízimo, disso, né? De uma parte em 10. Eles iriam separar o dízimo e iriam sustentar os levitas, os sacerdotes. Então, Deus coloca esse costume no coração de um povo, não era dele ainda, sumérios, e aí ele escolhe um homem que veio desse povo e fala, olha, você vai praticar esse costume aqui. Eu que instituí isso, eu que coloquei isso no coração deles. O ser humano, por natureza, não dá para ser generoso, né? Isso pode vir de Deus. Então, Deus pega esse costume e fala, agora eu vou estabelecer e regulamentar esse costume para o meu povo. E aí Deus coloca isso na lei de Moisés. Isso era a lei. Todo israelita deveria separar 10%. E tinham 3 dízimos, viu, gente? Não vou entrar nesse mérito aqui. Eram 3 dízimos. Tinha um dízimo anual, tinha um dízimo do templo. Enfim, a lei ela se dividia em 3 dízimos. Então, quando eles vão calcular, era mais que 10%. E os hebreus deveriam separar. Só que isso não era mensal, como a gente faz, não era semanal, como é nos Estados Unidos. Na cultura deles, era uma cultura agrícola. Então, era anual, muitas vezes. Era na colheita, ou semestral, depende da colheita. Então Deus regulamenta o dízimo. Tá, Bruno, mas nós estamos na nova aliança. Aqui que começa a grande confusão. Quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala sobre dízimo? Para a igreja? Nada. Nada. Exatamente isso. A Bíblia, o Novo Testamento, ele não traz nenhuma regulamentação de dízimos para a igreja de Jesus. E o que isso significa então, Bruno? A última coisa que a gente vê Jesus falar, está lá em Mateus 23, quando ele está exortando quem? Os fariseus, que eram judeus. E o que Jesus fala lá em Mateus 23? Vocês se gabam de dar o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas não fazem o mais importante, que é o amor. Então, vocês deveriam fazer essas coisas, ou seja, separar o dízimo do endro, do cominho, mas não negligenciar aquelas. Então, as únicas palavras de Jesus e dos apóstolos, até o Apocalipse, falando sobre dízimo, é Jesus aos judeus. Por isso que esse outro grupo fica confuso, né? Esses desigrejados acham, então não tem nada, a gente não tem que fazer nada. Mas o negócio não facilita, irmãos, o negócio dificulta. Quando a gente vai olhar o Novo Testamento, por que não fala nada sobre dízimo? Porque na Nova Aliança não é só 10, é tudo. A coisa não facilita, a coisa dificulta. Então, quando você vai ler Atos dos Apóstolos, como os cristãos viviam, se tinha necessidade, eles não faziam contas, eles não ficavam fazendo conta. Nossa, eu vou separar, que eu colhi 100 quilos de arroz, então eu vou separar 10 quilos de arroz porque os irmãos estão com necessidade lá na Judéia. Não, eles não faziam isso. Eles entenderam que tudo era de Deus. E eles tinham uma vida, inclusive, em comum. Né? Eles tinham tudo em comum. Ninguém considerava sua nada como... Ninguém considerava como sua coisa alguma. Então era tudo em comum. Então a régua aumentou, não diminuiu. Então o que nós entendemos? 2 textos que eu quero ler com os irmãos. O primeiro deles está lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Esse é um texto importante para a gente pensar sobre dízimos e ofertas. Por quê? Gálatas 3:23. Olha o que Paulo diz. Antes que viesse a fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o jugo e o controle do tutor. Então, o que significa essa palavra tutor aqui? No original é paidagogos, que é como se fosse uma babá, aquele que cuidava da criança e educava a criança desde a mais tenra idade.
Isso era um pedagogo. Daí vem o termo pedagogia, né? Aquele que cuida. Então, o que Paulo está falando? A lei, ela foi nossa babá até que chegasse a graça. Então, o que nós entendemos e praticamos na nossa vida há mais de 12 anos, né? Todos nós aqui, principalmente o pessoal da equipe, o que nós temos como prática? Nós andamos no mínimo na lei. Porque Jesus disse também, olha, se a justiça de vocês não exceder muito a dos fariseus, não tem como. Então, a nova aliança é algo que transcende a lei. Então, a régua fica mais difícil, não mais fácil. Então, nós entendemos que não tem como andar menos que a lei. Por quê? Porque nós estamos numa graça, nós estamos numa nova aliança que é muito superior. Outro texto que eu queria ler com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 8. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? Olha, aqueles que dizem que o dízimo foi abolido, que a gente não tem que fazer mais nada, estão errados. Por quê? Porque os cristãos na nova aliança, eles faziam muito mais. Primeiro, a lei não surgiu no dízimo. O dízimo não surgiu na lei. Então, a lei, mesmo se a lei tivesse sido totalmente abolida, o dízimo não surgiu nela. Então, esse argumento é falho. A grande questão é, o que eles querem fazer é menos do que a lei. Isso também não se justifica. Agora, o outro grupo que quer abusar, que quer falar que o devorador quer te obrigar a fazer alguma coisa, também está errado. Por quê? Olha só, 2 Coríntios 8, Paulo está elogiando a igreja da Macedônia, que isso, na sua extrema pobreza, verso 3, olha, por iniciativa, parte B, por iniciativa própria, ou seja, sem constrangimento, por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Então, o que a gente vê na nova aliança? Não é nada por obrigação. Paulo aqui nesse capítulo, leia todo esse capítulo, no capítulo 9 também, ele vai falar sobre isso. No capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios é muito pontual sobre coletas e dízimos e ofertas na igreja. Por quê? Verso 7 do capítulo 9, cada um dê conforme determinou no seu coração. Não tem nada por obrigação mais, irmãos. Nós fomos libertos. A lei era uma obrigação para o judeu. Na nova aliança, não há nada por obrigação. É tudo por liberalidade, tudo por amor. O que resume o Novo Testamento, a nova aliança, é amor. Então, tem que ser dado por amor. Por quê? Porque é um privilégio participar da assistência aos santos. Então, quando eu vejo a vida de cada um de vocês aqui, eu me sinto grato por estar há mais de 12 anos contribuindo, no mínimo, com a lei. Por quê? Porque 0,0555 foi da nossa família que contribuiu. Então, quando eu vejo cada um de vocês, eu falo, uau, nós podemos contribuir para o avanço do reino de Deus, na reestruturação de famílias, crianças estão vindo, muitas crianças. Então, isso é um privilégio. Não é por coação, não é por obrigação, não é uma lei. É a lei do amor, da liberalidade. E eu já contei esse testemunho aqui, né? Nós começamos com dízimo e ainda assim descontando um monte de coisas. Depois nós fomos, o Espírito Santo foi, poxa, isso não tem cara de graça, né? Isso tem cara, isso na verdade é menos que a lei, porque a lei eles dizimavam do bruto, eles não ficavam, não, eu vou separar aqui um negócio, era do bruto. Então nós fomos avançando até hoje conseguirmos separar um dízimo e algumas ofertas. E isso é uma caminhada, mas tem que ser uma caminhada com alegria, com entendimento. Não pode ser algo com peso. Tem que ser com alegria. E cada vez que a gente vê os irmãos se esforçando, mesmo na sua extrema pobreza, como diz aqui, como era a igreja da Macedônia, se esforçando em fazer parte, a gente se alegra. Por quê? Porque a gente não acredita em nenhum desses dois grupos. Nós não acreditamos que a gente não deva fazer nada, como os desigrejados têm dito, mas também não acreditamos que é por opressão, como muitos pastores, infelizmente. E muitos deles não são pastores, né? São lobos. Estão oprimindo essas pessoas e fazendo com que elas arranquem muito mais do que elas podem. E elas precisam, inclusive, ser ajudadas, né? Nem ajudar. Então, é isso que nós temos tentado viver, irmãos, nesses 10 anos como igreja,
ensinar nesses 10 anos como igreja. Então, se você faz parte, se você entende que isso é um privilégio, e se você quer, inclusive, isso é acumular tesouro nos céus. Quando Jesus fala, não acumulem tesouro na terra, acumulem nos céus, ele está querendo dizer exatamente isso. Quando você oferta, quando você é generoso, você está depositando na sua conta celestial. Então, se você quiser ter esse privilégio de ajudar na assistência aos santos, inclusive os irmãos também, né? Porque muitos desses recursos a gente consegue retribuir na vida de alguns irmãos que passam necessidade no nosso meio. Se você quer ter esse privilégio, nós estamos nos disponibilizando como igreja a ser uma terra fértil, para dar frutos, né? Então, se você acredita na nossa vida e no que a gente tem construído nesses 10 anos, estamos aqui como Igreja Pão da Vida e queremos ser um solo fértil para que essa semente caia e frutifique para a glória de Deus, tá bom? Então, esse é um resumo do que a gente acredita sobre dízimos e ofertas. Acreditamos que existem extremos perigosos no nosso contexto de sociedade, mas acreditamos que a Bíblia ela traz essa indicação. Não é por obrigação, mas também é uma inclinação do coração, né? A gente precisa fazer algo. Temos necessidades em comum, então a gente precisa de recursos. Não tem como a gente sobreviver sem recursos. Então é muito gratificante ver o que o Senhor tem feito no nosso meio, tá bom?